Uma pergunta que algumas pessoas fazem é a seguinte: por que Atos mostra crentes recebendo o Espírito depois? Primeiramente, a gente precisa conceber que o livro de Atos é histórico, embora contém ensino para a igreja cristã. Essa pergunta, por que Atos mostra crentes recebendo o Espírito Santo depois, é inevitável, mas a gente tem como resposta o seguinte: Atos é um livro de transição. Observe que nós tínhamos discípulos com Jesus debaixo da antiga aliança, e depois eles se encontram nessa transição para a nova aliança, e a nova aliança foi estabelecida ali, quando o sangue de Cristo Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Então, os discípulos de Jesus, não apenas aqueles mais próximos, os apóstolos, mas os demais, eles vivenciaram em dois momentos históricos sim, e super importantes, a antiga aliança e a nova aliança. Essa fase de transição precisa ser vista e entendida. A gente sabe, por exemplo, que em Atos capítulo 2 todos foram cheios do Espírito Santo, mas sabemos, diante da informação inicial do capítulo anterior, de que dentro de alguns dias, dito por Jesus, eles seriam batizados no Espírito Santo, então subentendemos, digo, entendemos, que eles foram tanto batizados quanto cheios do Espírito Santo simultaneamente. Primeiro, porque Jesus tinha dito que eles seriam batizados. Segundo, porque eles foram cheios do Espírito. E a gente vai notar que alguns apóstolos, por exemplo, que estavam no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito, por sua vez batizados, mas a gente sabe que esse enchimento do Espírito não é o mesmo que batismo do Espírito Santo, porque depois vamos ver no mesmo livro de Atos eles sendo cheios outras vezes, de modo que nós concebemos biblicamente, quando analisamos não apenas este texto, mas outros também da palavra de Deus, de uma forma específica em um Novo Testamento, que o batismo no Espírito Santo é a imersão do crente no Espírito que ocorre no início da sua vida cristã, no começo. E você vai observar que não é buscado, mas é recebido. E ainda, naquele caso específico, numa referência a Atos 2, foi uma ação unilateral da parte de Deus. Eles estavam orando porque eles tinham recebido a orientação ou a ordem dada por Jesus para estarem em Jerusalém, aguardarem lá. Nós não precisamos ir para Jerusalém e esperar a promessa do Pai, porque o Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes. O necessário é atentar para esses pormenores. São detalhes históricos nessa fase de transição. Além disso, nós temos Atos capítulo 8, que vai mostrar os samaritanos recebendo a palavra de Deus com alegria. Houve testificação através de sinais e prodígios, através de Filipe, mas mesmo assim diz o texto que eles não receberam o Espírito Santo. E por que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Porque ainda não tinha aquela norma para aquele grupo. A gente sabe muito bem a rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas fica muito claro que o fato de Deus ter retido a dádiva do Espírito Santo não foi porque a pregação de Filipe era inadequada, ineficiente, porque os sinais e prodígios não estavam surtindo o efeito desejável, proposto, porque havia alguma coisa fora do lugar, alguma anormalidade em relação ou deficiência na fé dos samaritanos. Não, eles receberam a palavra com alegria, mas Deus, na sua soberania, reteve a dádiva do Espírito Santo por causa dos judeus. Tanto é que foram lá, conferiram, e eles viram que até mesmo os samaritanos tinham sido alcançados pela graça de Deus. Aí eles recebem através da imposição apostólica. Ora, nós não temos mais apóstolos. Desta forma, qualquer outro grupo não poderia receber o Espírito Santo se fosse o padrão. Mas são grupos específicos. Uma coisa são os discípulos de Jesus naquele processo de transição.
Outra coisa é esse grupo samaritano que precisa ser visto com cuidado, dentro do texto e contexto. Contexto histórico, inclusive. Contexto histórico, religioso, etc. e tal. Atos 10, na casa de Cornélio, todos os presentes receberam no mesmo momento, mesmo sendo gentios. Os gentios é um outro grupo que é alcançado. Primeiro, no dia de Pentecostes, somente judeus e provavelmente alguns forasteiros romanos, conforme diz lá o texto. Mas a maioria esmagadora daqueles que se converteram, inclusive foram batizados quase 3.000 almas, eram judeus. Depois nós temos um outro grupo, samaritanos. Mas o evangelho alcança ma- mais um grupo, o dos gentios. Repito, este grupo dos gentios, eles recebem o Espírito no ato, não foi a posteriori. Atos 19, nós vamos verificar uma situação um tanto estranha quando a gente analisa o Novo Testamento e o ensino apostólico para tal coisa. Era um discípulo de João Batista. Mas, de alguma forma, a gente verifica que tinha alguma coisa fora do lugar. Por quê? Eles sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, não no sentido que eles nunca ouviram falar do Espírito de Deus ou do Espírito Santo. É porque eles deveriam, vou dizer assim, não apenas serem batizados por aquele batismo de João, que não é o batismo cristão, o batismo de João era de arrependimento, uma coisa, outra coisa, ok? Mas eles deveriam atentar para aquele que viria, numa referência à pessoa de Jesus. Eles estavam deslocados do tempo. Paulo fala de Jesus e de uma forma maravilhosa, soberana, Deus vai lá e concede o Espírito Santo. A partir daquele batismo nas águas e do Espírito Santo, porque o texto diz que eles receberam o Espírito Santo, eles são incluídos também no corpo de Cristo. Atos 2, Atos 8, que envolve os samaritanos, Atos 19, que são situações incomuns, Atos 10, recebeu no mesmo ato de conversão. Logo, não tem nada de incomum nisto. Mas esses três textos, de Atos 2, 8 e 19, não estabelecem norma. Porque se você for achar que tem que ser Atos 2, então vá para Jerusalém. Espera lá na Jerusalém geográfica, física. Não há necessidade disso. Ademais, teria que ocorrer os mesmos fenômenos visíveis e audíveis. As línguas estrangeiras que foram concedidas pelo Espírito Santo não são mais vistas nos dias atuais. Em outras palavras, o fenômeno de línguas nos dias atuais não são os mesmos de Atos capítulo 2. Percebeu que há várias diferenças? Mas há também esse momento histórico de transição que precisa ser visto e reconhecido. Ademais, você não é judeu. Como é que fica aqui? Detalhe, você também não é samaritano. Você é gentio. Se você é gentio, então você deveria se enquadrar dentro da experiência de Atos capítulo 10. E eles receberam justamente no ato de conversão. Eu sou gentio, você é gentio, a não ser se você for judeu. Mas se você está escutando e não é judeu, você é gentio. O mundo estava dividido em dois, gentios e judeus. É o que o Paulo nos ensina. Se for também a questão da recepção, o padrão fosse Atos 8, teria que ter a imposição apostólica. Não é imposição de mãos de pessoas que se auto-intitulam apóstolos. São até reconhecidos nas suas comunidades como apóstolos, mas cá entre nós, de uma forma mais restrita, não há mais apóstolos. A própria igreja cristã, em 19 séculos, nunca entendeu, da forma que este também entende, que haveria novos apóstolos. Esse novo momento, recente, portanto, é fruto de um modismo em termos de terminologias.
mas sou cada um. Eu não faço parte deste daquele arraial, que ele se intitule apóstolo para lá. Mas eu, Gustavo Luiz, não tenho que conceber que ele é um apóstolo, a não ser que cumpra todas as exigências e requisitos conforme a Bíblia preceitua. Mas, de fato, não há mais apóstolos. Então, haveria necessidade de apóstolos. O próprio apóstolo Paulo estava lá em Atos 19, um apóstolo tardio, abortivo, o derradeiro. Não há, o apóstolo Paulo não está mais entre nós. Teria que ter a imposição de mãos. E detalhe, a terminologia vai mudando. As pessoas pegam Atos 2, 8, 10, 19 e só vai utilizando. Ah, porque aqui é necessário vai buscar o batismo do Espírito Santo. Você vai ver a terminologia ou a expressão batismo do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E quando menciona em Atos 10 faz referência ao evento de Atos capítulo 2. Porque você vai observar a terminologia Espírito Santo e dom do Espírito Santo. E você vai ler, e se fizer um paralelo à luz da Bíblia, quer de Atos, quer de outros textos, que o dom do Espírito Santo ou Espírito Santo é equivalente ao batismo do Espírito Santo. Basta fazer uma pesquisa séria e criteriosa. Agora, se a gente ficar ouvindo o que os outros vão propalando por aí, sem pesquisar, sem ir à Bíblia, a gente vai cair em um erro doutrinário. O que que a gente verifica, então? Que não estabelecem a norma, mas mostram a expansão histórica da igreja. São grupos. Tanto é que depois o apóstolo Paulo, o tempo inteiro, vai mostrar que a recepção do Espírito Santo se dá justamente no começo da vida cristã. E ele já foi categórico em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, dizendo que todos os crentes foram, indicando uma ação passada, batizados no Espírito. Eles não serão, eles não precisam buscar, eles já foram imersos no Espírito. Todos. Biblicamente falando, não existe crente batizado no Espírito e crente não batizado no Espírito. Se uma pessoa não foi batizada no Espírito, é porque ela ainda não se converteu. Mas toda pessoa que teve uma conversão, que nasceu de novo, ela foi imersa no Espírito. Não existe vida cristã sem Espírito, porque vida cristã é vida no Espírito. O Espírito vem para autenticar a inclusão de novos grupos. Como eu disse, você não é judeu, provavelmente. Você é gentio. Aqui, a inclusão dos gentios, a inclusão dos samaritanos, a inclusão desse grupo, que não sei como que a gente vai dizer aqui, chamar ou denominar, mas daqueles quase 12 homens que estavam deslocados no tempo e no espaço, conforme Atos capítulo 19. Estes textos nos mostram que não são padrões repetíveis, mas eventos fundacionais. Ah, eu acho que é Atos 2. Então você deve não apenas ir para Jerusalém e esperar, você deveria, no mínimo, falar as línguas estrangeiras que foram faladas no dia de Pentecoste, pelo poder do Espírito, sem prévio estudo. Mas as línguas não são as mesmas. Então, hoje, pede-se ou recebe-se o Espírito? Uma resposta bíblica equilibrada é que recebemos o Espírito na conversão. Leia todo o Novo Testamento e vai verificar que não pedimos o Espírito como se não o tivéssemos. Pedimos o enchimento do Espírito. Isso é bíblico. Pedir o batismo do Espírito Santo não é bíblico. Não existe um versículo sequer. E quando as pessoas vão para os textos, os quais já fiz menção, fala de grupos específicos dentro daquele processo da redentivo, da história da salvação, e é necessário compreender isto. Senão, encontra-se dentro de um erro grosseiro, interpretativo. Nós pedimos o enchimento. Paulo aos Efésios vai dizer: enchei-vos do Espírito. Mas
a direção, a atuação do Espírito Santo. Senhor, direciona a minha vida, atua cada vez mais e mais livremente, por conta da mortificação do eu, e isso, etc, etc e tal. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Aqui em Efésios 5,18 não é uma, um pedido de posse do Espírito, mas entrega contínua à sua ação. Em síntese, quando o Espírito foi dado? Definitivamente em Pentecostes. O cumprimento da profecia, a promessa do Pai foi dada no dia de Pentecostes. Era preciso pedir antes do Pentecostes? Sim. Antes do Pentecostes, sim. Mas o curioso é que, embora tenha Atos 11:13, a gente não tem informações dos discípulos pedindo o Espírito. Agora, se você for lá para João 14, você vai ver Jesus pedindo ao Pai para enviar o Espírito. Vale um vídeo sobre isso. Porque se você quer conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo, você tem que ouvir dos lábios de Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, vai mostrar o ensino a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Era preciso pedir? Sim, antes do Pentecoste, conforme Lucas 11:13. Mas não verificamos ninguém pedindo. Falando em termos de registro, tá, irmãos? Ah, porque eles estavam lá pedindo no dia de Pentecostes. Eu não sei, eu não estava lá para saber. Eu não sei o que que eles estavam orando, pedindo a Deus. Eu só sei que o texto diz que eles estavam orando. Estavam falando com Deus. E glória a Deus por isso. Estavam falando com Deus. Mas a outorga do Espírito Santo no dia de Pentecostes, através do derramamento, foi unilateral. Eles não poderiam usar nenhum expediente humano para fazer, arrancar aquela promessa do Pai. Pelo contrário, eles tinham que esperar. E de uma forma soberana, Deus vai lá e concede. Deus é Deus. Hoje é preciso pedir o Espírito, não para possuir o Espírito, mas para ser cheio do Espírito. Você crente em Jesus, quer pentecostal, neopentecostal, chamado carismático, igreja reformada, igreja chamada tradicional, você crente em Jesus já possui o Espírito. Então você não tem que pedir para possuir o Espírito, mas para ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Temos a referência bíblica. Ah, mas independente se eu for de um grupo ou de outro, citado agora há pouco, eu preciso pedir o batismo do Espírito Santo? Não. Não existe um versículo sequer. Nenhum. Nenhum. Vamos para uma outra pergunta. Todo crente tem um Espírito? Sim, todo crente tem um Espírito. Todo crente é imerso no Espírito. Todo crente, ele é filho de Deus. Todo crente é salvo verdadeiramente. E Jesus salva por completo. Antes da cruz, o Espírito era o quê? Prometido. Depois do Pentecostes, ele é presença permanente. É isto que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Deus o abençoe grandemente.